tarde a todos. A nossa próxima atividade vai ser dedicada aos líquenes do Parque Municipal do Cabeço de Montachique. Desta vez temos a Érica Almeida, que é bióloga e se dedica ao estudo dos líquenes, para nos mostrar as diferentes espécies que podemos encontrar aqui pelo parque. Espero que gostem e que aprendam muitas coisas novas com a Érica. Até à próxima! Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Érica Almeida, sou bióloga e hoje venho falar-vos de líquenes e guiar-vos numa visita virtual pelo Parque Municipal do Cabeço de Montachique. Antes de começarmos a nossa visita virtual pelo parque propriamente dita, eu vou-vos mostrar o que são líquenes, como se identificam e falar um pouco da sua importância. Então, a melhor forma de vos explicar o que é um líquen é mostrar-vos como é que ele é constituído. Imaginem que fazem um corte transversal num líquen e vão observar ao microscópio. Irão ver algo deste género. O que se vê na imagem são células de alga verde envoltas por hifas de fungo transparente. As algas, que normalmente só existem em locais úmidos ou dentro de água, encontram-se assim protegidos pelo fungo, que as protege de temperaturas elevadas, radiação e dessecação. Em contrapartida, o fungo recebe os nutrientes que precisa para sobreviver a partir da fotossíntese realizada pela alga. Juntos conseguem então habitar em locais em que sozinhos não era possível. Para além de uma alga, o fungo pode também associar-se a uma cianobactéria. Em qualquer dos casos, a junção destes organismos resulta num talo, o talo licénico, que pode estar mais ou menos estratificado. Um líquen é assim um mini ecossistema constituído por um micobionte, um fungo, e um fotobionte, uma alga, uma cianobactéria, ou seja, podem estar envolvidos organismos de 3 reinos diferentes. Agora, como não podia deixar de ser, o mundo dos líquenes é uma caixinha de surpresas. Reparem nestas duas imagens de líquenes de aspecto e cor diferente, em que o da esquerda tem uma alga como parceiro fotossintético e o da direita uma cianobactéria. Aquilo que parecem ser 2 líquenes diferentes são na realidade a mesma espécie de líquen, ou seja, o fungo tem a capacidade de mudar de parceiro fotossintético conforme as condições ambientais. Alguns líquenes em boas condições de luz e temperatura têm como parceiro fotossintético uma alga verde e em condições de sombra e umidade constante conseguem alterar o parceiro para uma cianobactéria. Como o fungo de uma determinada espécie de líquen é sempre o mesmo, podendo o parceiro fotossintético mudar, é o fungo que dá o nome à espécie. Neste caso, estas duas imagens pertencem ao mesmo líquen, a Sticta canariensis, com 2 morfotipos diferentes, conforme o parceiro fotossintético associado. Existem espécies de líquenes que conseguem inclusive ter uma alga e uma cianobactéria com parceiros fotossintéticos ao mesmo tempo, como é o caso deste líquen, a Lobaria amplissima, em que a alga verde é dominante e a cianobactéria existe em cefalódeos na superfície do talo. Trago-vos aqui um último exemplo sobre a variedade que os líquenes podem apresentar. São 2 imagens do mesmo líquen, em que na esquerda apresenta uma coloração esverdeada e na direita uma coloração acinzentada. Neste caso o parceiro fotossintético é o mesmo, é uma alga verde. A diferença de cor do talo tem apenas a ver com o líquen estar seco ou molhado. Quando está seco é cinzento e quando está úmido, a alga verde por baixo torna-se visível, conferindo-lhe esta cor esverdeada. Os líquenes, ao contrário das plantas vasculares, não possuem nem verdadeiros tecidos protetores, nem verdadeiras raízes. Têm apenas umas pequenas resinas, em algumas espécies, para se fixarem ao substrato, outras nem resinas têm. Tudo o que precisam para sobreviver retiram da atmosfera, incluindo poluentes e metais pesados, tornando os organismos extremamente sensíveis. Por fim, quero deixar-vos uma pequena nota. Já houve várias tentativas de produzir líquenes em laboratório, a partir de tentativas de isolar o fungo da alga, fazendo-os crescer separadamente e depois voltar a juntá-los. O máximo que se consegue é produzir massas amorfas que são totalmente diferentes do talo encontrado na natureza. Mas para várias espécies nem a germinação em laboratório é viável. Assim, dado que os líquenes são organismos que não conseguem ser cultivados em estufas, armazenados em bancos de sementes ou mantidos artificialmente por muito tempo, o único modo de os conservar é protegendo os habitats onde estes organismos se desenvolvem. Ok, já vimos que os líquenes são seres vivos muito complexos, mas então como é que os conseguimos identificar? Então, uma das formas de distinguir líquenes uns dos outros é pela sua forma de crescimento. Na primeira imagem pode ver um exemplo de líquenes foliáceos, que são dos mais comuns, que crescem normalmente em forma de roseta e fixam sobre o substrato por diversas resinas, sendo relativamente fáceis de retirar. Os líquenes fruticulosos, como podem ver na imagem seguinte, encontram-se fixos por apenas um ponto de fixação, ou seja, não possuem resinas, e podem crescer de forma erecta ou pendente. Na terceira imagem podem ver um exemplo de líquenes crustáceos que não têm resinas, nem sequer têm córtex inferior, o que significa que são impossíveis de retirar do substrato sem o danificar. Depois existem outras formas de crescimento, como líquenes em forma de escamas,
líquenes com dois tipos de talos, o primário e o secundário, que são os líquenes compostos, líquenes sem talo bem definido e líquenes que incham com a água, como os líquenes gelatinosos. Outra forma de distinguir os líquenes é através do tipo de reprodução que apresentam. Eu não vos vou massacrar com nomes esquisitos, mas resumindo algo complexo, existem duas formas de reprodução nos líquenes, sexuada e assexuada. Apenas o fungo se reproduz sexuadamente através da libertação de esporos contidos em estruturas reprodutoras, como podem ver nas 4 imagens de cima. Já o parceiro fotossintético se reproduz apenas assexuadamente, sendo libertado misturado com hifas de fungo a partir de sorálios ou isídeos, pela ação da água, do vento ou dos animais, que podem ver na imagem de baixo. No caso da reprodução sexuada, em que há a libertação dos esporos do fungo, estes têm depois de conseguir encontrar o parceiro fotossintético na natureza para formar um novo líquen. Não se percebendo ainda bem como é que isto acontece. No caso da reprodução assexuada, como as células e hifas dos dois parceiros são libertados juntos, facilmente dão origem a um novo líquen. Trago-vos aqui um exemplo só para terem uma ideia de como é que é uma estrutura reprodutora sexuada vista ao microscópio. Neste caso é um apotécio, em que é bem visível umas estruturas castanhas que são os esporos. A quantidade de esporos, a cor, a forma, o número de septos são informações importantíssimas para se conseguir identificar muitos líquenes, principalmente os líquenes crustáceos. Para além da forma de crescimento, o tipo de reprodução e a quantidade de características dos esporos, existem outras características que são importantes quando observamos um líquen para o conseguir identificar corretamente. Existem líquenes foliáceos, por exemplo, que, à semelhança dos líquenes crustáceos, não têm córtex inferior expondo a medula, como podem ver na primeira imagem. Em relação às resinas, que fixam os líquenes ao substrato, estas podem ser de vários tipos, desde simples a ramificadas ou em forma de escovilhão e de cor preta, castanha ou branca. Alguns líquenes, para além de resinas, possuem ainda na margem do talo longos cílios. Outros possuem aberturas ao exterior para facilitar as trocas gasosas, que é o caso das pseudocifelas e cifelas. Estes são só alguns exemplos, existem outros, mas efetivamente identificar um líquen na espécie nem sempre é tarefa fácil. Por fim, para além das características físicas e anatómicas que já vos mostrei, muitas vezes é necessário realizar reações químicas nos líquenes, pois produzem substâncias licânicas diversas que podem reagir de forma diversa a diferentes reagentes químicos. Em relação às chaves de identificação, não temos para já nenhuma chave taxonómica de líquenes em português que contemple a realidade licânica portuguesa, e por isso temos que utilizar um conjunto de chaves disponíveis noutros países e noutras línguas. Para a nossa realidade, uma das melhores chaves é a chave em Esperanto dos líquenes da Europa. Depois existe também uma coleção da flora liquenológica ibérica, em espanhol, que também é muito bom, e depois há várias chaves em inglês, italiano e francês. Se tiverem curiosidade, acedam ao site da internet Italic, basta escreverem Italic Lichens no Google, e embora seja uma chave de identificação virtual para líquenes que ocorrem em Itália, muitas das espécies que cá temos são iguais às deles. Então, e onde é que vivem os líquenes? Os líquenes podem viver nas rochas, chamando-se líquenes saxícolas, podem viver no solo, designando-se líquenes terrícolas, e podem viver como epífitos em árvores e arbustos. Mas posso-vos dizer que eles podem virtualmente crescer em qualquer lado, desde tecidos, telhas, ferro, osso, vidro, chapa, metal, corda, etc. Quem tem carros mais velhos certamente já reparou que começam a crescer umas manchas amareladas ou esverdeadas, que podem perfeitamente ser líquenes a começar a desenvolver-se. Por fim, antes de iniciarmos a nossa visita virtual ao parque, trago-vos alguns exemplos da importância dos líquenes, mas este tópico por si só podia dar horas de conversa. Sendo os líquenes capazes de crescer virtualmente em qualquer tipo de substrato, conseguem colonizar rocha e solo nu, preparando o substrato para a fixação de plantas superiores, ajudando a reter água e nutrientes que libertam gradualmente para o meio ambiente. Assim, são espécies pioneiras importantíssimas na sucessão ecológica. Os líquenes são também largamente utilizados pelos animais, como por exemplo na construção de ninhos dos beija-flores, ou pelas renas, por exemplo, que se alimentam quase exclusivamente de líquenes, sendo que a redução que se tem assistido num grupo de líquenes, em particular a escladónia, de que se alimentam, podem colocar em risco a própria existência das renas. Os líquenes servem ainda de habitat para seres microscópicos, os tardígrados, e já agora quem nunca ouviu falar destes seres magníficos, aconselho uma pesquisa rápida no Google, e para quem tiver sorte, pode observar estes seres enquanto observam líquenes ou musgos ao microscópio. Podem também servir de refúgio ou camuflagem para diversos insetos. O próprio homem tem também ainda uma utilização contemporânea de líquenes, como por exemplo na tinturaria,
Para quem gosta deste tema, existem grupos no Facebook sobre a utilização de líquenes como corantes para tecidos. São também utilizados por alguns povos na alimentação como iguarias e infusões e também na medicina e farmácia, devido às suas diversas características, nomeadamente antibacterianas e anticancerígenas. Por fim, sendo seres vivos extremamente sensíveis, os líquenes têm sido utilizados em diversos estudos como bioindicadores. Como retiram da atmosfera tudo o que precisam para sobreviver, e sendo alguns líquenes mais sensíveis do que outros a diferentes poluentes e metais pesados, são largamente utilizados em estudos como bioindicadores da poluição ambiental. As comunidades de líquenes variam conforme os poluentes que se encontram em determinado sítio, sendo que em zonas muito poluídas a comunidade de líquenes pode ser mínima ou inexistente, como chegou a acontecer em Londres. Durante muitos anos, Londres foi designada por zero licânico, não havendo uma única espécie de líquen a crescer. Hoje em dia a qualidade do ar está melhor e já existem líquenes em Londres. Os líquenes podem também ser bioindicadores das alterações climáticas, porque para além de sensíveis a poluentes, são também sensíveis a alterações do meio ambiente, seja a nível da luz, da temperatura ou da umidade. Com o aumento da temperatura, pode-se assistir a uma migração das comunidades para zonas mais frescas e úmidas. Por fim, são também testemunhos de florestas antigas com ar puro, como é o caso das lobaria, conhecidas como os pulmões dos carvalhos, que assim que existem alterações nesta floresta, são das primeiras a desaparecer. Vamos então começar a nossa visita virtual ao Parque do Cabeço de Montachique, mas quero desde já agradecer à Marta Santos pelo apoio na produção desta visita e pelas fotografias disponibilizadas. Para quem não conhece o Parque de Montachique, possui áreas distintas com estruturas de apoio ao desporto, zonas mais florestadas e outras mais abertas, algumas com matos, tem também uma linha de água e um charco. Isto cria uma diversidade de zonas distintas dentro do parque, sendo que os líquenes respondem a essa diversidade, ou seja, as espécies que vos vou mostrar hoje não se encontram distribuídas de forma uniforme, têm de as conseguir encontrar. Para vos ajudar, vou fazer-vos uma visita guiada recorrendo a imagens do Google Earth para que possam depois encontrar com mais facilidade quando visitarem o parque. Quando chegam ao parque, há um pequeno parque de estacionamento, onde podem deixar o carro e depois têm de seguir a pé a estrada do parque até ao pavilhão A, onde se inicia a nossa pequena visita virtual. Ok, vamos lá. Já no pavilhão A, se virarem as costas ao edifício, existe uma zona com várias árvores, a que eu chamei a zona A. A primeira coisa que vos quero mostrar pode ser vista nesta zona. Olhem para as árvores. Irão reparar que existe em algumas árvores uma segregação de líquenes a sul e musgos a norte. Como muitos dos líquenes precisam de muita luz para realizar a fotossíntese e enquanto que os musgos toleram maiores condições de umidade e sombra, estas preferências resultam nesta segregação, o que faz destes seres vivos umas excelentes bússolas vivas. Mas nem sempre isto acontece. Existem outros fatores a influenciar a disposição de briófitos e líquenes nas árvores, como vamos ver mais à frente. Ainda nesta zona, irão encontrar líquenes semelhantes ao da imagem. Aquilo que parece à primeira vista apenas uma espécie são na realidade duas. O líquen mais amarelado é o que dá origem ao nome desta espécie. Este amarelado chama-se verde caperata e o líquen designa-se de Flavoparmelia caperata ou parmélia verde. Junto podemos ver um líquen mais acinzentado, de nome líquen flor de pedra ou parmotrema, nome científico, e embora sejam semelhantes ao longe, se aproximarem, veem que a parmélia verde tem sorálios na superfície do talo e que o parmotrema tem os sorálios na margem do talo. Para além destas diferenças, de resto são dois líquenes foliáceos de alga verde, com a reprodução assexuada por sorálios, são ambos epífitos, ou seja, crescem nas árvores e são moderadas sensíveis à eutrofização. Outro líquen semelhante que podem encontrar no parque é o Parmotrema hipolavecino, que se distingue do anterior e dos outros todos, Parmotrema, por apresentar a face inferior branca, sendo no geral fácil de identificar. No entanto, é preciso ter cuidado que líquenes velhos podem ter a cor alterada e os Parmotrema de face inferior escura podem tornar-se esbranquiçados com o tempo. É sempre importante observar talos jovens e em boas condições. Saindo do pavilhão A em direção aos balneários, irão encontrar outra zona de árvores com oliveiras. Para conseguirem ver o líquen seguinte, terão que encontrar esta oliveira e procurar no tronco principal uma mancha branca. Este líquen é um líquen curioso, nome Pertusaria amara, que deriva de ter um sabor extremamente amargo. Não vos aconselho, obviamente, a provarem sozinhos, especialmente em tempos de pandemia, mas mesmo depois cada pessoa reage de maneira diferente e poderão haver pessoas com reações mais adversas. No entanto, é uma forma de distinguir esta espécie de uma muito semelhante, Pertusaria albescens, que tem sorálios com caves não convexos, como em Pertusaria amara, e não tem este sabor amargo. Este líquen pode ainda confundir-se com outras espécies do género Pertusaria, neste caso é uma Pertusaria com reprodução sexuada por peritécios, não tem sorálios. No entanto, para se conseguir identificar este líquen até à espécie, seria necessário estudar os esporos e realizar reações químicas no talo.
Para terem uma ideia de quão pequeninos alguns líquenes podem ser, deixo-vos aqui esta fotografia do mesmo indivíduo com uma moeda de 5 cêntimos a fazer de escala. Se avançarem para a zona mais florestada, vão verificar que existem árvores diferentes com comunidades de líquenes diferentes. Existem vários fatores que podem influenciar a presença de determinados líquenes em determinadas árvores, sejam eles a espécie de árvore, o pH ou acidez da casca da árvore, a rugosidade, microclimas que possam haver no tronco, a exposição solar e a umidade, a idade da árvore e a posição na árvore. O pinheiro, por exemplo, não costuma ser um bom substrato para epífitos, porque o tronco descasca-se com facilidade e possui um pH ácido. No entanto, há exceções, como em tudo, e, por exemplo, em pinheiros junto à costa, até costumam ter pinheiros cobertos de líquenes. Um dos líquenes que costumo ver com frequência em pinheiros é o líquene pó de ouro, e embora estas fotografias não tenham sido tiradas em pinheiros, são boas fotografias para ilustrar este líquene. O líquene pó de ouro é um líquene amarelo forte, que é um crustáceo leprarioso, ou seja, é constituído por vários grânulos pequeninos que contêm o fungo e a alga. É fácil de reconhecer em campo e é um líquene sensível à eutrofização. Ainda na mesma zona florestada, existem rochas totalmente cobertas de líquenes, em que quase não se vê a rocha propriamente dita. Costumam ser bons substratos para líquenes crustáceos, principalmente, mas também podem ter líquenes com outras formas de crescimento. Fazendo zoom in, podemos ver algumas dessas espécies. Não consigo identificar a maior parte destas espécies sem recorrer a uma lupa ou um microscópio, sendo por foto totalmente impossível. Ainda assim, rapidamente contei 19 líquenes diferentes. Uma das espécies que poderão encontrar é a Candelária. É um líquene muito pequenino, que à primeira vista poderão confundir com o pó de ouro, mas se aproximarem veem que é um líquene foliáceo, com tal bem definido, com soráleos e, em alguns casos, apetécios. Pode crescer nas árvores ou em rochas e é um líquene tolerante à eutrofização. Ainda nas rochas, podem encontrar este líquene, que ao contrário da Candelária é um líquene relativamente grande e fácil de se ver. Traduzindo à letra o nome estrangeiro, este líquene chama-se escudo dos granitos. É um líquene foliáceo saxicla, ou seja, normalmente só cresce em rocha. Pela fotografia eu não consegui confirmar a presença de estruturas reprodutoras assexuadas, consegue-se ver um apotécio, mas para este género de líquenes é preciso confirmar se tem soráleos ou isídeos, mas caso tenha isídeos, poderá ser a Xanthoparmelia conspersa. Este líquene é um líquene fruticuloso de crescimento pendente, que pertence ao género Usnea. No Parque Montachique não é muito comum e normalmente estas espécies são epífitas, mas no parque encontrou-se este indivíduo a crescer sobre rochas. É um género difícil de identificar até à espécie e como no parque não existem muitos líquenes destes, trouxe-vos aqui fotografias de Usnea de outros sítios, para que possam ver que a sua identificação apenas por observação macroscópica é complicada. Para uma correta identificação é preciso confirmar a presença de estruturas de reprodução ou outras estruturas presentes no talo, fazer reações químicas no talo e ou na medula e estudar as ramificações do talo. A única Usnea que poderá ser mais fácil de identificar em relação às outras todas é a Usnea rubicunda, porque normalmente tem um talo avermelhado. Ainda assim, mesmo este grupo de Usnea rubicunda está a ser estudado taxonomicamente e poderão vir a surgir várias espécies daquilo que se achava que era uma única espécie. No parque são relativamente comuns uns líquenes fruticulosos que podem numa primeira aproximação parecerem-se com Usnea, mas pertencem a um género totalmente diferente, a Ramalina. Mesmo que o talo termine numa ponta afilada, se observarem atentamente, podem ver que os talos da Ramalina são achatados, enquanto que os da Usnea são cilíndricos. Para além da forma do talo, as Usnea têm também um cordão central elástico que conseguem facilmente observar se descascarem gentilmente a extremidade do talo. Ainda na mesma zona do parque, mas no solo principalmente, embora possam por vezes aparecer em rocha ou em árvores com acumulação de partículas, podemos encontrar um grupo de líquenes que nos levam aos contos de fadas. Isto porque o seu nome comum deste grupo de líquenes são copos de fadas. Os copos de fadas pertencem ao grupo das Cladónia, que são líquenes compostos porque têm um talo primário e um talo secundário, em que o talo secundário tem forma de copo ou de taça. São também um grupo de difícil identificação, é necessário estudar as características dos talos primário e secundário e realizar reações químicas. Outro líquene que também pertence ao grupo das Cladónia, mas com um aspecto totalmente diferente, é o líquene das renas, que é aquele grupo que vos mostrei anteriormente, que servem de alimento para renas. Muitos de vocês devem conhecer estes líquenes, que parecem umas bolas brancas que existem principalmente em solos arenosos e talvez também das floristas. Já devem ter visto em floristas caixas e caixas destes líquenes à venda, e sendo que os líquenes não se conseguem reproduzir em laboratório,
Pensem no efeito que esta apanha massiva destes líquenes podem ter não só na sua sobrevivência, como também na sobrevivência de outras espécies que dependem deles, como, por exemplo, as renas. Saindo da zona florestada em direção aos campos de desporto, irão ver no caminho umas sebes de arbustos e, se olharem atentamente, também têm líquenes. Aqui podem encontrar ramalinas, o líquen fruticuloso de que vos falei há pouco, mas neste caso é uma espécie com o talo bastante largo, não se confundir com a zúsnia. Mais uma vez, por fotografia é difícil ter a certeza da espécie, mas pelo aspecto dilacerado do talo, penso tratar-se de uma ramalina lacera. Ainda nos mesmos arbustos, irão conseguir ver este líquen, provavelmente conhecido por todos vocês, sendo bastante comum em zonas humanizadas, conhecido como líquen dos telhados. É um líquen foliáceo normalmente amarelo, com grandes e numerosos apotécios de disco laranja, presente em diversos tipos de substrato e bastante tolerante à eutrofização. Reparem, no entanto, que embora seja amarelo, pode ter uma coloração acinzentada se crescer em sombra ou esverdeada se estiver molhado. Penso que todos vocês já terão visto árvores com ramos completamente amarelos e provavelmente pensarão alguns que irão matar a árvore por asfixiamento. No entanto, eles não provocam nenhum dano à árvore, apenas têm um crescimento mais dominante nos ramos mais expostos devido à maior disponibilidade de luz para se realizar a fotossíntese, sendo um líquen muito tolerante a radiações e temperaturas elevadas. Se andarem para junto dos campos de ténis, temos umas árvores com os líquenes que eu gosto muito. Se olharem para os ramos mais jovens, irão ver alguns líquenes, e eu quero que reparem naquele pequenino encostado à esquerda. Estes líquenes são conhecidos como o sol das árvores, não só porque estão normalmente expostos nos ramos mais jovens, mas também devido ao seu aspecto peculiar, com apotécios grandes, com disco laranja e cheios de cílios, fazendo lembrar o sol quando o desenhamos num papel. É um líquen extremamente pequeno, que passa muitas vezes despercebido, e reparem na diferença de cor quando apanha mais ou menos sol. Ainda na mesma árvore, mas mais em baixo, no tronco principal, conseguirão ver diversos líquenes crustáceos, sem qualquer área de retidoma da árvore à amostra. Mais uma vez, não os consigo identificar por fotos, seria necessário recorrer à lupa e ao microscópio, mas consigo distinguir pelo menos 4 a 5 géneros diferentes, em que na extremidade inferior esquerda conseguem ver outra vez um exemplar do sol das árvores. Então, deixei para o fim a princesa dos líquenes. Para o verem, terão que caminhar para junto da zona E, junto à linha d'água. Confesso que fiquei surpreendida por ver este líquen no parque, porque é um líquen extremamente sensível ao ambiente que o rodeia. Apresento-vos o pulmão dos carvalhos, também conhecido como lobaria pulmonária, que, como o nome indica, está normalmente presente em carvalhais bem conservados. Tem também umas depressões no talo que fazem lembrar os alvéolos dos pulmões. Eu não conheço o historial do Parque do Cabeço de Montachique, mas pela presença desta espécie, imagino que tenha sido em tempos um belíssimo carvalhal, sendo que hoje em dia ainda conseguem ser vistos alguns carvalhos no parque. Ao longo do tempo, o parque foi sendo alterado para o que é hoje em dia, mas de alguma forma esta espécie, embora muito sensível a alterações do meio ambiente, conseguiu manter-se por aqui. Acho que é um bom sinal e com o tempo, com a evolução natural da vegetação, quem sabe se este líquen não irá tornar-se mais comum no parque. Por fim, queria só vos chamar a atenção que poderão haver no parque organismos que poderão parecer líquenes, mas que não o são. Estas duas manchas que se podem ver nestas imagens são na realidade hepáticas, pertencentes ao grupo dos briófitos, onde se incluem os musgos. Do lado direito, aquilo que também pode à primeira vista parecer um fungo não liquenizado, como por exemplo as orelhas de Judas, é na realidade um líquen gelatinoso, preto esverdeado, que possui como parceiro fotossintético uma cianobactéria. E pronto, era isto que eu vos queria falar hoje. Espero que tenham gostado desta pequena visita virtual ao Parque do Cabeço de Montachique. Espero que possam visitar o parque em breve e explorar este pequeno mundo, muitas vezes despercebido. Haverão certamente muitas outras espécies no parque para ver. Alguma dúvida ou questão que queiram colocar, estejam à vontade para me contactar. Até breve.